Hoje eu tô aqui com a Cacau, que é a nutricionista vegana do chá de maracujá, pra gente falar sobre deficiência de B12, que é um tema que gera bastante dúvidas, não só entre aqueles que já são veganos, mas também entre aqueles que estão começando no veganismo. Por isso eu trouxe ela, que é a nossa especialista. Por sinal, eu tô deixando o Insta da Cacau aqui na descrição pra você seguir. Ela posta um monte de dica bacana sobre veganismo, então vale a pena seguir, pra gente desmistificar de uma vez por todas esse tema. Oi, Nath, é um prazer estar aqui com você hoje, falando sobre este assunto tão importante que gera tanta polêmica, né, no universo do veganismo. Quero dizer que eu também enfrentei algumas dúvidas quando eu me tornei vegetariana, e esse foi um dos motivos de eu querer fazer nutrição para ajudar as pessoas. Porque, às vezes, essa questão da deficiência de vitamina B12 é um tabu, né? Acho que só os veganos têm que tomar cuidado com isso, né? E, na verdade, a gente vai ver que durante o nosso bate-papo, que todas as pessoas precisam ter um cuidado, né? Que não tenha nenhum tipo de deficiência, tá? Então, é um prazer estar aqui. E por que tem, né, essa coisa que todo mundo fala que o vegano tem que se preocupar com a B12? O que acontece, Nath, é assim, a vitamina B12 ela é uma classe das vitaminas que ela é produzida por bactérias. Presta atenção, produzida por bactérias quer dizer, então, que nosso estilo de vida nos afastou do contato com as bactérias. Hoje nós tomamos banho, hoje nós escovamos os dentes, nós temos o hábito de lavar as mãos, lavar superfícies, ok? Então nós nos afastamos das bactérias. Sendo assim, não é, como eu disse, um cuidado que apenas o vegano tem que ter, né? Então, neste ponto, o que acontece? Os animais, como porcos, galinhas, vacas, os subprodutos como leites, queijos, ovos, nós encontramos uma quantidade até que razoável de vitamina B12 ali. Por quê? Porque estes animais, eles receberam ações fortificadas com a vitamina B12. Então, antigamente, pode até ser que este animal não precisaria consumir uma ração fortificada, porque antigamente a galinha ia ciscar no chão, a vaca ia pastar, né? Eles não têm hábitos de higiene, então eles fazem as necessidades fisiológicas deles, eles não se limpam. Então, o animal ele tem contato com a vitamina B12 naturalmente, né? Entendi. Mas ele é produzido no corpo dele, ele adquire através das bactérias. Então, se ele é capaz de fazer isso, nós também conseguimos, né? Entendi. Então, é por isso que no universo, né, do vegetarianismo, isso é um tabu. Então, nós podemos adquirir a vitamina B12 através da suplementação, tá? Entendi. É a forma mais segura para isso. Então, na verdade, essa deficiência, né, essa dificuldade que a gente tem em encontrar a B12 nos alimentos hoje é mais por causa do nosso estilo de vida que a gente tem, né? Exatamente. Tanto é que nós encontramos hoje alguns alimentos de origem vegetal fortificados com a vitamina B12. É uma maneira da gente conseguir um aporte diário, é uma maneira, mas dependendo do caso, a pessoa dose B12 está muito baixa, não é a maneira mais segura de você fazer a suplementação. Hoje nós temos leites vegetais fortificados, nutritional yeast, queijos e iogurtes veganos, né? Então, a indústria tem um cuidado com este público, porque sabe que nós não consumimos alimentos de origem animal, né? Mas o que eu quero deixar claro desde já na nossa conversa é que é possível sim ter um estilo de vida saudável vegano sem consumir estes alimentos e adquirir a B12 de outra forma. Não precisa comer a carne do animal para isso. Com certeza, né? E qual seria a quantidade ideal, né, que a gente tem que consumir de B12 para manter a nossa saúde em dia? Perfeito. Então, para responder essa pergunta, Nath, ela é bem ampla no sentido de eu não sei com quem eu estou falando. Então, quando a pessoa chega no consultório, pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser uma gestante, um idoso, né? Então, nós precisamos entender com quem a gente está falando e fazer sempre o quê? Uma dosagem sanguínea, né? Então, fazer um exame de sangue. Neste exame de sangue, o nutricionista vai pedir para dosar vitamina B12 sérica, homocisteína, transcobalamina, tá? Isso tudo para que você possa verificar como está o teu estado
natural, né? Como está a sua capacidade até de absorção de vitamina B12, isso é importante. Não adianta só a gente consumir, a gente tem que conseguir absorver, né? Isso é muito importante. Então, respondendo também essa sua pergunta, por que às vezes só os veganos, né, são taxados aí de o pessoal que tem o risco maior de contrair demência, doenças, né? São geralmente as pessoas mais letárgicas. Pode ser por causa disso, porque a vitamina B12, por exemplo, se ela está muito baixa, ela dificulta o raciocínio lógico, ela participa da formação da bainha de mielina, que é como se fosse um condutor dos nossos neurônios, que facilita a comunicação. Então, ter a B12 baixa não é algo bom, né? Não é algo saudável mesmo. Mas não é só os veganos que correm este risco, tá? Legal. Então, acho que, assim, se a gente fizer um resumão, assim, dos principais sintomas para saber se a minha B12 está baixa, se eu preciso me preocupar, né, com a minha B12 e procurar um médico, fazer algum exame, então seria esses que você comentou, né? Sim, dificuldade para raciocínio, sente formigamentos nas mãos, nos pés, sente um cansaço. Porque a vitamina B12, ela participa do processo de formação de células. Então, às vezes, as pessoas têm como costume suplementar o ferro, porque está com anemia, por exemplo. Mas pode ser que essa anemia não seja por falta de ferro, seja por falta de B12. Então, a gente precisa descobrir isso. E só com um exame de sangue a gente consegue saber, né? É óbvio que às vezes você chega um pouco mais apática na consulta, você consegue, né? Faz algumas perguntas, se não usa nenhum tipo de suplemento, nenhum alimento fortificado com B12, você vai juntando, né, os pontos. E aí você consegue dar a gente não pode fechar diagnóstico sem um exame, mas você consegue dar um norte para esse paciente, falar, faça um exame de sangue e retorna aqui. E aí sim a gente faz a suplementação, tá? Legal. E Cacau, todo vegano vai precisar fazer suplementação de B12? Depende, viu, Nath? Depende. Tem casos e casos. Nessa vida, a gente, quando vai trocando, né, experiências com outros profissionais, a gente vê casos de veganos que só consumindo os alimentos fortificados não precisa fazer suplementação. E lembrando que essa suplementação ela pode ser oral, sublingual, intravenosa, tudo isso depende. Eu vou dar um exemplo. Uma gestante acabou de descobrir que, né, tá gestante de 3 meses. Não vai dar tempo dela fazer, né, uma suplementação oral. Precisa de uma dose maior, né? Precisa carregar este estoque. Então, a intravenosa seria o mais interessante neste caso. Crianças, geralmente é mais gotinhas, porque criança é difícil para poder engolir as cápsulas, né? Então, neste ponto, eu acho que é importante você primeiro ir no nutricionista, nutrólogo, médico, faça um check-up anual, verifica, porque às vezes você tá cansado, fica querendo apostar em termogênicos, cafeína, às vezes é só você melhorar a tua nutrição, né? Nutrição, nutrientes, vitaminas, e não, no caso da B12, é a única que precisa vir das cápsulas, né? Mas as outras a gente consegue. O ferro a gente consegue nos feijões, o ácido fólico a gente consegue no abacate, por exemplo. E isso é legal a gente dizer também. Não adianta só suplementar a vitamina B12. A gente tem que ter um pool de nutrientes, porque senão ela vai abaixar também. Eu tenho que estar com estoque de ferro em dia, tenho que estar com estoque de ácido fólico também, né? Uma vez que você está com a guia, tenha disciplina para fazer essa suplementação. Acontece, Nath, da pessoa chegar num estado que a gente fala de normalidade, assim, né? Então você faz dose de manutenção. Essa dose de manutenção, às vezes é só uma quantidade pequena por dia, às vezes pode ser até por semana, tá? Da vitamina B12. Legal. E assim, eu consigo descobrir num exame corriqueiro assim, de sangue, num hemograma normal, que eu tô com a deficiência de B12? Você consegue com hemograma. É importante ter a B12 sérica. Tem um outro ponto que é importante, que é a homocisteína, que o nutricionista vai pedir também, a transcobalamina e um outro que é o ácido metilmalônico. O ácido metilmalônico é importante pedir também, que geralmente é como se fosse o nosso falso positivo. Então, quando esse ácido metilmalônico está baixo, a B12
a estar alta. Quando ela está alta, a B12 tende a estar baixa. Então, é um parâmetro que o nutricionista pode ter também. Porque o que acontece? Hoje nós temos várias formas análogas de vitamina B12. Vou dar um exemplo para você. As algas, clorela, espirulina, então, elas têm a vitamina B12 ali, mas não é a vitamina B12 na forma ativa. Então, a pessoa faz um exame de sangue e só dosa a vitamina B12, vai estar uma maravilha, vai estar alta. Só que aí, se ela dosa, por exemplo, o ácido metilmalônico, pode estar o quê? Pode estar baixo. Então, a gente tem esse jogo, né, para a gente poder ter mais segurança de falar para a pessoa, vamos fazer a suplementação. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, qual que seria aquela dica, né, que você pode dar pra gente para não deixar faltar a B12 no nosso dia a dia? Certo. Bom, então, como eu disse, nós não encontramos a vitamina B12 na sua forma ativa nos alimentos de origem vegetal. Então, a minha dica e o meu pedido para você que é vegano, que quer ser saudável, né? A gente tem que ser saudável mesmo, né? Para mostrar que seguir, né, essa nossa filosofia de vida tão bonita. Então, faça esse exame de sangue, tenha constância na suplementação. Se quiser consumir algum alimento fortificado com a B12, ok, mas tenha a segurança de que os seus níveis estão normais, né? Seus níveis séricos estão seguros, tá? Acho que é a forma mais correta de você fazer essa suplementação. É através mesmo das cápsulas, né, ou da intravenosa ou a sublingual. E, Nath, uma outra coisa também que eu acabei não comentando, é assim, muitas pessoas hoje têm o costume de consumir café ou consumir antiácidos, né? Isso acaba prejudicando a absorção da vitamina B12. Por quê? No nosso estômago, nós temos uma coisa chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele se liga à vitamina B12 e facilita a absorção dela no nosso intestino. Então, faz um uso crônico de antiácidos, por exemplo, esse pH não vai estar ácido, esse fator intrínseco não vai ser eficiente e a absorção da vitamina B12 também não. Então, às vezes não adianta você só consumir, você tem que também mudar como que está o teu padrão alimentar, por exemplo. Está consumindo alimentos que te dão essa sensação de azia, por exemplo, né? O café seria um exemplo disso, por isso que eu mencionei. Mas pode ser outras coisas que, né, geram esse desconforto. E a pessoa vai e usa um antiácido, né? Então, atento a isso. Né? Uma dica bem legal, Cacau. As pessoas acabam tendo alguns hábitos, né, e nem sabem que estão prejudicando a absorção de algumas vitaminas, né? No caso a B12, então, principalmente, que é super importante. Temos que ficar aí com o olho aberto com isso daí. Bom, eu acho que era isso. Acho que a gente conseguiu tratar, assim, os principais temas sobre a deficiência da B12 entre os veganos, principalmente, né, que é o nosso tema aqui hoje. De qualquer maneira, se ficou alguma dúvida, você pode deixar seu comentário aqui, que eu e a Cacau a gente vai estar respondendo. E também dizer que a gente vai estar fazendo outras conversas aqui, outros bate-papos sobre alguns temas bem interessantes para você que está aí, né, na sua jornada para o veganismo, ou você que já é vegano, então não perde, fica atento aqui nas nossas publicações. E agradecer você, Cacau, muito obrigada por ter aceitado o convite hoje e por estar falando aqui com a gente no Chá de Maracujá. Prazer foi meu. Até a próxima, então. Até, tchau, tchau.